Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é aquela palavra que vem para instruir, para alimentar, que é a mesma palavra que diz que, que vem para instruir, para que a gente tire proveito da vida e tenha um alívio já nessa vida e viva em alinhamento com a vontade de Deus, para que assim a gente caminhe em direção à vontade dele para chegar no melhor resultado que ele tem para cada um de nós. E é aquela palavra que falou para a mulher no poço de Jacó: quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Essa palavra a todo momento está batendo a nossa porta. Cristo falou: eis que eu estou lá fora e bato à porta. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. E por que Deus dá essa palavra, esse alimento, essa instrução que é a sua palavra? Porque ele deu o livre-arbítrio para as pessoas decidirem um caminho ou outro. As pessoas estão livres para decidir o que querem. Elas estão livres. E aí elas estão livres para decidir, escolher. Elas têm que saber quais são os lados que existem, quais são as opções que tem para ser escolhido. E aí Deus dá essa sua palavra, instruções para mostrar e deixar bem claro qual é a sua opção, qual é a opção que ele oferece. Mas ele também permite que a pessoa, cada um, escolha e decida ou optar pela opção que ele oferece ou por outra. Então ele dá permissão para que o inimigo dele mostre também a sua opção, mostre também a sua oferta. Por isso que ele quer deixar bem claro qual é a sua opção, para que as pessoas não se confundam e assim decida com toda certeza, sabendo o que está fazendo. Então ele permite que o inimigo haja sobre nosso meio, nossa vida, mas ele também quer que o inimigo avise o que vai fazer, o que está fazendo, deixe bem claro, mostre para as pessoas, para que as pessoas saibam que aquilo que ela está escolhendo a origem daquilo vem do inimigo de Deus. E aí muitas vezes o inimigo de Deus tem mostrado de forma explícita. Às vezes ele tem mostrado de forma subliminar, não mostra claramente, mas cada vez mais ele está mostrando claramente com todas as palavras quando ele vai agir. Então a vida está cada vez mais clara, está sendo deixado mais claro. O inimigo, quando ele cria uma oferta, ele deixa bem claro, então as pessoas estão sabendo o que estão escolhendo. Elas não estão escolhendo um lado ou outro enganadas, não. Cada vez mais elas estão, porque cada vez mais Deus está levando a sua instrução, através da sua palavra, está instruindo as pessoas, e o inimigo também cada vez está mostrando mais claro o que ele está fazendo e o que ele pretende. E aí, como o inimigo ele vem com ofertas que aparentemente são boas, coisas boas, as pessoas abraçam essas coisas boas, mesmo sabendo que ela tem consequências ruins depois. E aí Deus tem preocupado em nos instruir a todo momento, porque ele sabe que tem recuperação, que todos nós estamos perdidos, mas tem recuperação e ele já tem o plano e o plano já foi concluído. Basta a gente aderir a esse plano, basta a gente aceitar, provar que está do lado desse plano. E quem provar que está do lado desse plano vai ser justificado, porque esse plano, até a justificação das pessoas é dada por ele também. As pessoas não se justificam sozinhas, elas não se recuperam sozinhas, mas elas se recuperam pela força e pelo amor do próprio Criador, que as recuperam através desse plano. E aí, até quando os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar, ele ensinou os discípulos a orar em alinhamento com a própria vontade de Deus. Em pedir, nas orações tem pedidos, e os pedidos são alinhados com os pensamentos de Deus, com a vontade de Deus, porque a própria Bíblia fala que a gente não sabe pedir, então
a gente tem que pedir algo para nos trazer alívio já agora nessa vida e para que a gente caminhe em direção à outra vida que vai ter sob o reino dos céus. Então, ele fez aquela oração lá do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A gente orar, nas nossas orações, a gente tem que glorificar, que dar glória a Deus, seja santificado seja o teu nome, Deus. E no pedido a gente pedir, venha a nós o teu reino, venha o reino dos céus, governar a terra novamente. E seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a que vai nos levar aos melhores resultados finais. Então ele sabe o que precisa acontecer e o que vai acontecer agora, o que tem que acontecer agora para que resulte num acontecimento que seja bom para todo mundo depois. Pois ele quer que seja bom para todos. Jesus veio para que todos tenham vida, então, né, vida com abundância. E só ele sabe o que tem que acontecer para que chegue nessa vida com abundância para todo mundo, né? Que dê oportunidade para todo mundo. Todo mundo vai ter oportunidade. E é por isso que essa palavra é pregada, para que todos tenham a oportunidade de ouvir e pensar, refletir sobre ela e procurar entender, né? Buscar saber o que significa tudo isso que Deus está trazendo para nós, esse alimento, essa instrução, essa palavra. E aí todo aquele que ouve e coloca em prática, Deus disse, quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática as minhas palavras, né? Jesus fala, terá bons resultados. E aí colocar em prática e viver em sintonia, em alinhamento com a vontade de Deus. Porque Jesus fala, né? Vós sois o sal da terra. Então, se vós não salgais, com que há de salgar, né? Então, ele está dizendo ali que a gente tem que ter o nosso comportamento de acordo com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está buscando, que é viver de acordo com o Evangelho de Cristo. E aí, pregando, compartilhando com outras pessoas, e aí é cada um com Deus que vai resolver a sua história, a sua vida com Deus. Mas todos têm que ouvir. Então eu posso ouvir de outra pessoa pode ouvir de mim. Quem prega não está ali dizendo que ele é melhor do que os outros, que ele sabe mais do que os outros, mas que todos têm que procurar pregar e todos têm que procurar saber mais e ouvir e falar sobre esse Deus, sobre esse plano que ele tem. E a cada dia a gente aprende mais, pois a gente nunca vai saber tudo sobre Deus. Deus é um alimento, é o pão nosso de cada dia que a gente tem que a gente vai precisar sempre, e até mesmo na vida eterna, no reino dos céus, ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então esse verbo está no futuro, nem só de pão viverá o homem, mas viverá também das instruções que Deus tem, que é a mesma instrução que foi iniciada lá para o casal Adão e Eva, no início, onde Deus passeava pelo jardim e trazia ali aquela instrução, aquelas instruções, né? O Criador trazia para o casal humano essas instruções que era essa palavra, era esse alimento inicial e que teve esse bloqueio, teve esse desvio por conta da própria escolha do homem, mas que Deus vai retornar a nos instruir como antes. Deus falava diretamente com os profetas antigamente e ele promete que isso vai voltar. Então esse é um Deus que não desperdiça a sua criação, ele renova, ele restaura aquilo que está perdido. Ele poderia simplesmente destruir tudo e criar novas coisas do começo, mas ele gosta de restaurar e de recuperar. E é por isso que ele nos dá instrução, nos mostra claramente o que tem que ser feito, o que a gente deve fazer para que a gente esteja preparado para o plano dele. E é por isso que existe a pregação. E o plano original dele, no paraíso aqui na terra, vai ser concluído. E ele quer a participação de cada um. Na sua própria restauração, na restauração de cada um, ele quer a participação de cada um. Mesmo que essa participação seja apenas a fé que a gente tem nele, de que ele vai nos curar.
Essa participação não é força nossa, mas é a força da fé que a gente exerce nele, no Criador. E tendo essa fé nele, a gente vai se comportar em alinhamento com essa fé, procurando saber o que ele quer e fazer a vontade dele. Então Deus, ele restaura, ele fala, ele vai renovar novamente a terra e o reino dos céus novamente voltará a governar a terra. Então, ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Não é criar novas coisas, jogar as coisas velhas fora e criar. É fazer nova todas as coisas, é renovar, restaurar. E inclusive o homem, o humano, ele vai restaurar para que se torne um homem novo. Assim como o Adão foi feito do barro, do nada, o novo homem vai ser feito do velho homem, pela sua vontade e pela sua palavra.